Lucas 14. Lucas 14, nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo, nos evangelhos. Já chegamos em Lucas, mais 10 capítulos e encerramos Lucas. E já vamos para João. Deus é bom. Amém? Nesse primeiro momento, o irmão já sabe que nós vamos ler o capítulo todo, mas nesse primeiro momento nós vamos ler até o versículo 6. Então, do 1 ao 6, depois que nós lermos, o irmão deixa a Bíblia aberta para que possamos continuar na meditação. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Até aqui, vamos orar. Santo Deus, graças te damos, Senhor, pela dádiva que temos em poder ler a Tua palavra. Sabemos que há irmãos nossos ao redor do mundo que têm pequenos trechos da Tua palavra, Senhor, e anseiam pelo privilégio de poder ler ao menos um livro da Bíblia inteiro. Nós, pela Tua graça, ó Deus, a cada ano lemos a Bíblia toda. E, Senhor, também pela Tua graça estamos estudando o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa liberdade que temos e o acesso que temos à Tua palavra. Que possamos cada vez mais valorizar e meditar, nos consagrando no estudo da Tua palavra. Vem com Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações nessa noite. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmão, pode sentar. Na última mensagem nós vimos, durante a exposição do nosso pastor, essa disputa de Jesus com os fariseus acerca da lei do sábado, do sabá, que era uma lei divina, que veio através de Deus para Moisés, onde o dia do sábado, ele era consagrado ao Senhor. Era um dia onde não se podia fazer nada que não fosse em adoração a Deus. Mas quando nós dizemos não se pode fazer nada, obviamente que o texto bíblico se refere a trabalho. Porque se eu disser que eu não posso fazer literalmente nada no sábado, se o meu filho se engasgar, eu não poderia desengasgá-lo, ajudá-lo. Se a minha casa estivesse pegando fogo, eu não poderia correr para buscar água para apagar. Então é óbvio que Deus, o nosso Deus, não estava colocando um pensamento assim tão extremista acerca do sábado. Mas os fariseus, assim como muitos textos que eles pegam e maximizam para oprimir o povo, pegavam o sábado e maximizavam ao ponto de dizer que não se podia fazer absolutamente nada. Mas eles faziam isso principalmente para tentar perseguir Jesus. Nós vimos na mensagem do nosso pastor que Jesus foi fazer um milagre e eles o reprimiram porque ele ia fazer um milagre no sábado. E aqui Jesus vê um homem que sofre de hidropistia, que é esse inchaço, Não está falando aqui de obesidade, está falando de inchaço referente à enfermidade. O homem estava completamente inchado, ou seja, via-se claramente que ele estava todo inflamado, inchado, machucado. Não sabemos o porquê, mas o texto é claro. E como Jesus foi convidado num sábado para esse banquete, o que já demonstra a hipocrisia daqueles homens. Porque se teve um banquete, então os empregados fizeram, eles não foram fazer. Se os empregados fizeram, então gente naquela casa trabalhou no sábado, coisa que não podia. Mas ali naquele banquete especial, Jesus olha para o homem e vê ele todo inchado. Obviamente também devia estar cheio de dores. E aí ele vai cutucar os fariseus. Então, é permitido curar ou não? O que eu faço? Eu estou vendo um homem aqui na minha frente.
O que eu faço? Curo ele ou não curo? Jesus coloca esses homens em xeque total e eles ficam sem responder. Por quê? Porque ele já tinha batido neles da outra vez, nesse sentido, né? Batido argumentalmente, claro. E aqui eles estavam com um homem que eles chamaram para o banquete, ou seja, devia ser algum amigo deles. Então era a oportunidade do amigo ser curado. Então o que fariam aqueles homens? Diriam, não pode curar. E aí aquele amigo continuaria doente. E aí Jesus ele vai, né, ir para frente, ele vai utilizar aqui o termo o que ele fala, né, se tiver um filho ou um boi que caia num buraco. O que Jesus está dizendo? O óbvio. Ele está falando, se for para fazer bem a alguém, faremos. A palavra de Deus nunca vai impedir você de fazer um bem a alguém. Então ele está dizendo, se o seu filho cair num buraco, não, hoje é sábado, domingo eu busco ele. Ou depois ele vai colocar, e o boi? Que tem um valor monetário, também vai buscá-lo. E o homem aqui sentindo dor na sua frente? Então Jesus está quebrando essa religiosidade e trazendo aquilo que deveria ser a síntese do estudo daqueles homens, que é o amor. Deus é amor. A essência do Senhor é amor. Então a palavra de Deus é carregada de amor, mesmo em textos duros e pesados, é sempre para correção e salvação. Então a palavra de Deus é cheia de amor. Jesus é cheio de amor. E quando Lucas ele vai destacar toda essa narrativa, ele vai iniciar essa narrativa, ele faz questão de continuar essa linha que Jesus está traçando no combate aos fariseus, porque o que Jesus mais está combatendo nos fariseus? O excesso de religiosidade daqueles homens. Porque aqueles homens seguem a lei quando convém, mas quando não convém, não a seguem. Então o que Jesus está dizendo? Se para vocês curar é pecado, então vocês também têm que deixar o filho morrer quando cai no buraco, porque é a mesma coisa. E aí ele vai deixando todos sem saída, e ali ele vai curar esse homem, né? Inclusive, esse já foi um texto que virou polêmica, porque uma cantora gospel famosa um dia disse que devemos orar para aqueles que estão mais gordinhos, porque Jesus cura a obesidade, né? Falta de leitura correta. Aqui está claramente se tratando de uma doença. E Jesus faz a cura e todos ficam ali perplexos. Vamos continuar a leitura, versículo 7. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá, dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todos o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado, quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir, a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Então Jesus olha para aquela realidade ali do banquete. Qual era a realidade judaica, e não só judaica, também uma realidade grega e de todos os povos daquela época? Você fazia uma festa, mas você, dono da casa, selecionava quem eram os convidados mais importantes e quem eram os menos importantes. Óbvio que, naturalmente, numa festa, até mesmo nas nossas, sempre terão aqueles que terão mais destaque por serem mais importantes. Mas o que acontecia naquela época era literalmente um destaque maior, ou seja, era uma mesa de banquete, os importantes sentavam-se ali, e aqui, num grau de menos importância, você ia colocando os outros convidados. Então, o que ficava perto da porta ia comer a sobra da sobra, o resto do resto.
Era assim que era feito. E caso você fosse um convidado considerado de baixa classe e tivesse ali a ousadia de querer se sentar com os nobres, poderia o dono da festa chegar e tirar você de lá na presença de todos. Todos veriam aquilo acontecer, que seria um grande vexame. Por que Jesus puxa isso? Jesus está preocupado daqueles homens passarem vexame ou não? Não. Jesus está fazendo uma alegoria para apontar para algo maior, que é o quê? Para a humildade. E é importante o Lucas destacar essa narrativa, por quê? Porque também para os gregos, essa questão da importância social era muito quista naquela época. Inclusive, quando nós vamos ler lá as cartas dos apóstolos, os apóstolos vão bater fortemente que não deveriam ter na igreja lugares de destaque. Por quê? Porque os cultos no primeiro século, eles eram cultos e a ceia era basicamente um jantar para todos. Acontecia de ocorrer a mesma coisa. Que coisa? Os crentes mais importantes para aqueles que estavam ali sentavam-se ao redor da mesa e os outros crentes iam ficando lá para trás, lá para trás, lá para trás, e aí os apóstolos vão bater. O Senhor não faz acepção de pessoas. Não há lugar de destaque. Então Lucas vê essa narrativa de Cristo e fala, olha, isso serve para nós também, porque precisamos aprender essa ligação. E não só por isso, mas principalmente pelo que Jesus vai falar em seguida. Porque Jesus olha para aquela situação, ele olha para aquela realidade, e aí ele dá esse conselho, essa parábola, dizendo, olha, quando você for numa festa, não queira se sentar na frente, ou seja, não se exalte, eu sou um dos melhores convidados, então eu vou sentar no lugar dos melhores convidados. E qual foi a justificativa de Jesus para isso? Porque pode acontecer do dono da festa ter chamado alguém que para ele é mais importante que você, e ele não vai ter pena, ele vai chegar para você e vai dizer, olha, eu te amo muito, mas esse lugar aqui é desse meu convidado de honra, não é para você. E aí você sairia humilhado. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que aqueles que são soberbos, aqueles que são arrogantes, no grande banquete que acontecerá, serão tirados do lugar que eles acham que devem estar. E isso vai casar com mensagens que nós já vimos antes. O fariseu e Lázaro, por exemplo. Um estava lá na frente, todo exaltado, e o outro humilhado. Quem Jesus falou que alcançou o perdão naquilo ali? Então Jesus está aproveitando aquela situação para mandar a mesma mensagem. Deixem de ser orgulhosos, tenham humildade. E qual é a recompensa da humildade? Acontece que aquele que sentar mais atrás, se o dono da festa veio falando, você não pode ficar aqui, vamos lá para frente, todos vão ver que é uma pessoa de honra e será honrado. Jesus está utilizando esse paralelo, mostrando o que acontece também no reino de Deus. Deus rejeita os soberbos, mas se achega aos humildes. Então, aqueles que são humildes, Deus os chama para perto da sua mesa. E aqueles que são soberbos, Deus os coloca para longe. E não satisfeito, Jesus vai dizer ao dono da festa, fala, olha, quando você for dar um banquete, não fica convidando essa gente, não. Vai chamar os pobres, vai chamar os humildes. E aqui parece, se nós levarmos ao pé da letra, vamos entender que quando fizermos uma festa na nossa casa, não podemos chamar quem nós gostamos, temos que chamar e achar pelas ruas aí alguém que se enquadre nesse quesito que Jesus falou. Mas o que Jesus está fazendo aqui é novamente utilizando-se daquela realidade para passar uma mensagem maior. Que mensagem maior? Quem é o anfitrião que convidou para a sua festa, ao invés de pessoas importantes, miseráveis? Deus. Quem são os miseráveis? Nós. Os cegos, os coxos, os mancos, somos nós. Então o que Jesus está dizendo? Assim como Deus, que na sua infinita glória, convidou aqueles que não merecem, aqueles que não são dignos, aqueles que não têm roupa apropriada, aqueles que são coxos, aqueles que são doentes, faça você também. Por quê? Porque aí Jesus vai utilizar outra realidade da época. Quando você convidava alguém para almoçar, jantar na sua casa ou fazer um banquete, a pessoa que foi, se estiver na mesma condição que você, fica obrigada de fazer o mesmo para você em um dia.
Antigamente, né, hoje ninguém mais liga para isso, mas antigamente acontecia isso também. Né? Eu lembro que minha avó falava, você ia de visita na casa de alguém, um dia ia ter que convidar essa pessoa para ir na sua casa. É algo que acontecia, não é? As irmãs é o que acontecia mesmo. E naquela época não era diferente. Só que naquela época era uma vergonha você ir comer e depois não chamar a pessoa para ir na festa. É provável que a própria pessoa que te chamou fosse lá falar no meio das ruas, pô, chamei a pessoa para comer aqui e nunca me convidou para um banquete. Então há essa recíproca. Jesus está falando, foge disso, não queira receber recompensa. Chame os humildes, chame os pobres. Por quê? Porque a sua recompensa vai estar com Deus. Não queira recompensa naquilo que você faz. Não dê esses banquetes buscando recompensa, buscando algo em troca. Faça o bem sem esperar algo em troca. E novamente, quem é que faz o bem e não recebe nada em troca? Deus. O que nós damos em troca, frente a tudo que Ele nos dá, não é nada. Não é nada. Ele chama os coxos, os doentes para o seu banquete e não nos cobra nada. É de graça, pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos chama pela graça. Então Jesus está apontando aqui para algo maior. Jesus não está preocupado com o rito de festa. Jesus não está preocupado com nada disso. E Lucas sabe que Jesus não está preocupado com nada disso. Porque Lucas vai costurando essa narrativa, porque ele quer apontar para o que realmente era o foco de Jesus. E qual era o foco de Jesus? Colocar o amor de Deus como padrão para o nosso comportamento. Se o dono do banquete real não espera nada em troca, como eu posso esperar algo? E aí Jesus vai continuar, versículo 15. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. O convidado entendeu o que Jesus estava dizendo. Ele entendeu. Quando Jesus fala tudo isso aqui, o homem entende, ele está apontando para o reino de Deus. Porque o reino de Deus é assim. E aí ele expressa, feliz o homem que entrar no banquete do reino de Deus. Por quê? Porque é assim mesmo, não merece estar lá, mas será chamado e não será cobrado. Então os convidados entendem. É importante nós vemos isso, e Lucas coloca, sempre essas respostas, porque nós vemos que Jesus não é alguém que falava ao vento e ninguém entendia nada do que ele falava. Ele se preocupava em ser entendido pelo seu ouvinte. Tanto que ele pega exemplos bem fáceis para que a pessoa daquela época verdadeiramente consiga entender o que ele está dizendo. Porque ele realmente quer salvar aquela gente. Versículo 16, Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las, por favor, me desculpe. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas, becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Para quem Jesus está se referindo quando ele fala disso aqui? O homem entende o que Jesus fala e diz, então, se no banquete dos homens é assim, melhor será no banquete celestial. E aí Jesus pega uma história que aparentemente não tem nada a ver com o que aquele homem falou, mas tem tudo a ver. Quem é alegoricamente esse homem aqui poderoso que Jesus está falando? Novamente é Deus. Deus convidou algumas pessoas, um tipo de gente para ir à sua festa. Quem? Os judeus.
Os judeus eram o povo de Deus. Os judeus eram escolhidos do Senhor. E o Senhor os chamou para a salvação. O Senhor os chamou para o banquete. Mas os judeus recusaram, dando desculpas, recusando o evangelho do Senhor. Então, o que esse homem, o que esse homem que representa o Senhor faz? Ele manda os servos irem pelas ruas e chamando quem encontrassem pela frente. E eles chamaram quem eles puderam e a casa ainda faltava lugar. Então ele falou, vão chamando, vão chamando, vão chamando. O que Jesus está dizendo aqui para aquele povo? E Lucas quer deixar claro aqui no que ele amarra. Os primeiros convidados, os judeus, eles não foram rejeitados por Deus simplesmente porque Deus se cansou deles. Eles foram rejeitados porque quando foram chamados para estar no banquete celestial, recusaram. Porque se negaram a aceitar a Cristo, se negaram a receber a salvação do Senhor. Então, como esses convidados, que eram importantes, pois eram o povo de Deus, não foram, o que Deus fez? Deus abriu o chamado da salvação para todos os povos, para todos aqueles que poderiam ser chamados. Para o judeu, aquele que era gentio, ou seja, aquele que não era judeu, não prestava. Mas foram esses que Deus chamou para o seu banquete. E quem são esses imprestáveis que foram para o banquete? Nós, que fomos chamados para o banquete celestial. E qual é o termo que Jesus utiliza aqui? Aparentemente, parece que os servos não se preocuparam muito se as pessoas queriam ir ou não. Parece que eles levaram aqueles que queriam, os que não queriam, eles levaram também para a festa. Foi todo mundo na marra. A salvação acontece assim, embora seja difícil para nós acreditar. Não fomos nós quem escolhemos a Deus. Deus a dedo nos escolheu e nos chamou. Um chamado tão forte, que quando verdadeiramente nós ouvimos o Evangelho e nos convertermos, é uma coisa que mesmo quando nós nos desviamos, há aquilo que bate e nós precisamos voltar para Deus de qualquer jeito. Quando nós pecamos, bate um arrependimento profundo, da qual nós não sabemos explicar. Quando nós nos distanciamos da casa de Deus, da palavra de Deus, haverão momentos em que nós iremos sentir que parece que é algo que nos puxa de volta para a presença do Senhor. É o chamado de Deus, um chamado eficaz, um chamado verdadeiro. Quando Deus verdadeiramente nos chama, não há coração que se mantenha duro, nem homem ou mulher que se mantenha de pé diante do chamado do Senhor. Quando a palavra de Deus bate em nossos corações. E isso não quer dizer que nós não vamos mais pecar ou que não possamos nos desviar. Mas quando esse chamado verdadeiro vem, quando a palavra de Deus verdadeiramente vem, é algo que nos puxa para a presença do Senhor. É algo que nos coloca dentro da casa do Senhor e dali nós não queremos sair mais. É o chamado do rei, é o chamado do dono da casa. Então, quando estamos distantes do Senhor, quando estamos distantes do caminho do Senhor, mas ainda assim sentimos aquele arrependimento, não é porque nós somos bons convidados que aceitam o convite, não. Nós somos iguais àqueles que inventam desculpas em cima de desculpas para continuarmos no caminho errado. Mas o Pai nos amou, Ele nos quis na sua presença, Ele nos quis no seu banquete e nos forçou através de um chamado eficaz para estarmos na sua presença. E é por isso que não conseguimos nos desviar dele. Não dá. O crente verdadeiro em Cristo, ele não consegue mais ficar sem Deus. Ele não consegue. Ele cai, ele se desvia, ele se aborrece, ele chora, ele sofre, mas ele sabe que o lugar dele é na casa do Senhor. E isso não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus. E que chamado maravilhoso é esse? O que aquele homem falou ao ouvir isso? Feliz será aquele que comer no banquete no reino de Deus. Então o que nós somos? Somos felizes, pois fomos convidados para o grande banquete do Senhor. O que Lucas quer destacar com tudo isso? Ele quer colocar a importância daquele
que para o judeu é desprezado, mas que para Deus foi chamado para o seu reino, pois Lucas era gentio. E ele pregava a gentios. E ele estava colocando aqui, olha, aquele povo rejeitou, mas nós, gentios, ainda que sejamos pobres, ainda que estejamos sendo perseguidos pelo Império Romano, ainda que sejamos de todas as diversas classes sociais, nós temos um chamado maravilhoso que vem de Deus. Nós somos felizes, pois fomos convidados para o banquete celestial. E que convite maravilhoso foi esse? Eu sou importante em Deus, eu sou importante, eu tenho importância, porque aqueles que não eram importantes sequer eram chamados, ou eram chamados para ficar lá no canto, mas Deus nos chama para estar perto dele. Somos importantes para esse que nos convida. E esse é o exemplo que Jesus quer dar. Jesus quer mostrar que ninguém é merecedor de estar na presença de Deus. Porque quando naquela festa, aqueles que estão mais próximos do dono da casa são os merecedores, são os dignos de estar ali. Mas Jesus quer deixar claro, na presença desse anfitrião que é Deus, ninguém é digno de estar perto dele. Ninguém merece estar ali, ninguém pode dar nada em troca por estar ali, mas ainda assim, esse anfitrião vos convida, venham. E há uma mensagem, um termo maravilhoso aqui que Lucas poderia até ter tirado, mas provavelmente não tirou. O servo relatou e disse que ainda há muitos lugares. Jesus vai dizer, na casa do meu pai há muitos lugares. Há lugar para você e há lugar para mim. Há muitos lugares na casa de Deus. Deus chama muitos, muitos. E é por isso que João no Apocalipse vê cada tipo de homem, cada tribo, cada língua, cada nação. Quando ele olha ali, ele vê, não são só judeus que estão aqui. Existem homens de outras tribos. Eles falam línguas que eu não entendo. Então há crentes no Japão, há crentes na China, há crentes no Brasil, há crentes nos Estados Unidos, há crentes nos países muçulmanos. Onde houver a palavra de Deus, ali haverá a igreja de Cristo Jesus. Deus chamou o mundo, Deus chamou todo tipo de pessoa. Na casa do Senhor há muitos lugares, há um lugar para mim também. Eu tenho um lugar na presença de Deus. Eu tenho um lugar na presença do Senhor. Não por merecimento, e é isso que Jesus quer dizer. Não porque você merece, mas porque Ele nos amou e Ele nos chamou. Mas o que acontece com aqueles que rejeitam esse chamado? Não tem chance. O dono da casa foi claro. Para aqueles que eu convidei e rejeitaram, não provarão desse banquete. Para provar do banquete do dono da casa, tem que receber o convite. E qual é o convite? Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. O convite é Cristo. Se eu tenho Cristo, eu tenho acesso ao banquete do Pai. Se eu não tenho Cristo, eu não vou a esse banquete. Versículo 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo?
não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então parece que Jesus sai daquele banquete, depois que ele se aproveita maravilhosamente de toda aquela situação, para mostrar essa grandeza do chamado de Deus, mostrar que da mesma forma como era honroso estar num banquete, muito mais será estar no banquete celestial. Agora Lucas ele vai narrar que essa multidão que acompanhava Jesus se vira para eles e começa a falar essas palavras. Parece que Jesus tem a intenção de chocar aquela multidão ao ponto de dizer: vocês querem mesmo me seguir? Porque não é tão fácil quanto pensam. Então parece que aquela multidão estava seguindo Jesus talvez pelos motivos errados. Talvez esperando milagres, talvez esperando curas, ou talvez o seguindo porque ali ele era uma celebridade, estava tendo destaque. E Lucas vai destacar essa narrativa porque tudo o que Cristo diz aqui se encaixa perfeitamente para o leitor de Lucas. Vamos lembrar que Lucas está apresentando o nosso Senhor Jesus como Filho de Deus, o próprio Deus ali. E ele mostra que para seguir a Deus, ou seja, para seguir a Jesus, não é fácil. E aí o que Jesus vai dizer? Se você ama seu pai, sua mãe, seus filhos, seu emprego, seu trabalho, se você ama alguma coisa a mais acima de mim, não pode ser meu discípulo. Um chamado assim é bem radical, né? Se fosse um dia de hoje, Jesus escrevesse isso no Facebook da vida, falar: que homem radical, que isso? Para seguir esse homem tem que ser dessa forma? É dessa forma. É dessa forma. Vamos lembrar em outras narrativas que Jesus disse que queria trazer fogo à terra e separar famílias. E nós explicamos o contexto daquilo. Agora Jesus vai dizer a mesma coisa, vejam bem: você não pode amar seus familiares acima de mim. Como assim? Olha, Senhor Jesus, eu queria muito te seguir, mas a minha mãe foi contra, para agradar a minha mãe, não vou segui-lo. Ou o meu marido, ou a minha esposa, ou os meus filhos. O que Jesus está dizendo? Você vai amar mais a eles do que a mim? O faça. Mas não se intitule meu discípulo, você não é. Ser discípulo de Cristo é negar-se a si mesmo e enfrentar todas as dificuldades que vêm com o título, inclusive dificuldades dentro do lar. Pois muitos dos nossos inimigos, e quando eu digo inimigo não estou me referindo verdadeiramente a uma opressão física, mas aqueles que vão nos intimidar, aqueles que vão nos perturbar, aqueles que vão falar no seu ouvido quando você quiser fazer alguma coisa para Deus e para a igreja, geralmente, quase sempre serão os de casa ou os mais próximos. Serão aqueles do nosso próprio lar. Então, quando eu começo a ser discípulo de Jesus, eu entro nesse risco de que talvez o meu marido seja o meu perseguidor, a minha esposa seja a minha perseguidora, os meus filhos sejam os meus perseguidores, os meus pais sejam os meus perseguidores. Por quê? Porque vamos lembrar que naquela época a igreja estava enfrentando grande perseguição, seja pelos judeus, seja pelo Império Romano, gentio. Então o leitor de Lucas sabe o que é isso, porque muitos pais expulsavam suas filhas de casa quando elas diziam que eram cristãs. Muitas mães entregavam os próprios filhos à morte, porque diziam-se cristãos. Muitas esposas abandonavam os maridos porque eram cristãos, e muitos maridos abandonavam as esposas porque eram cristãs, e isso se não matassem. Então o que Jesus está dizendo é: não pensem que me seguir é brincadeira, não pensem que me seguir é fácil. E Lucas destaca isso aqui porque ele quer mostrar para a igreja da época isso. Olha, o que nós estamos sofrendo hoje já foi avisado por Jesus. Seguir a Cristo não é fácil. Seguir a Cristo é entrar em batalha atrás de batalha e enfrentar tudo, inclusive lutar contra nós mesmos. Lutar contra a nossa própria natureza. Como assim? A nossa natureza pecaminosa. É lutar contra a minha vontade.
O servo de Deus não pode colocar a sua vontade acima da palavra de Deus. A palavra de Deus diz uma coisa, mas a minha opinião, a nossa opinião não importa, o nosso posicionamento não importa, o que importa é a palavra de Deus. Eu nego a mim mesmo, os meus próprios desejos, as minhas próprias vontades, ainda que elas sejam boas para mim. Por que eu nego tudo isso? Para seguir a Cristo. E Cristo não aceita menos que isso. Não pode ser meu discípulo. Mas não pode ser meu discípulo. Hoje em dia é pregado e dito que seguir a Cristo é uma coisa fácil, pode ser feito de qualquer jeito, de qualquer maneira, o que importa é o teu coração. Não pode ser feito de qualquer jeito, não pode ser feito de qualquer maneira. É no fogo, é na espada, é na perseguição, é na luta, é na negação, é carregando a cruz. Jesus ainda não tinha sido crucificado. Então, aquele ouvinte, o que é que o ouvinte naquela hora que Jesus falou, o que ele entendeu? Morte. Porque morrer na cruz era uma morte terrível, era uma morte maldita. Então Jesus está falando, quer me seguir? Vai morrer. Vai morrer. Vai carregar a cruz. E o leitor de Lucas, que já sabe da crucificação, agora entende por que Jesus falou da cruz. Jesus não estava falando só da morte, mas Jesus estava querendo dizer o quê? Que ele mesmo sofreu, então nós também sofreremos. Como eu posso seguir alguém que sofreu na cruz achando que a minha vida vai ser uma maravilha, sempre rosas? Não. E Lucas sabia disso, Lucas estava vendo. Ele estava vendo os crentes sendo jogados na cova dos leões. Ele estava vendo os crentes sendo massacrados nas arenas. Crianças sendo queimadas. Sabem o que Nero fazia? Amarrava os crentes em tocha, atacava óleo e botava fogo para iluminar a cidade. Ele iluminava a cidade com os crentes e tinha prazer nisso. Ele tocava lira vendo os crentes ardendo pela cidade. E Jesus está dizendo, é isso aí mesmo. Esse é o caminho mesmo. Quer me seguir? É desse jeito. E aí ele vai utilizar alguns exemplos aqui. Primeiro, um homem que começa a edificar uma casa e não termina. Por que é uma vergonha acontecer isso? Hoje em dia, fiz uma obra na minha casa, não deu dinheiro. Vou dizer, não deu dinheiro, fica por isso mesmo. Mas naquela época, tudo que você iniciava e não terminava era uma vergonha. Você era um inútil, um incompetente. Vamos lembrar por que Jesus transformou água em vinho. Porque se o vinho acabasse naquela festa ali, os noivos ficariam totalmente envergonhados e desmoralizados. Então, naquela época, era assim. Então, se um homem começasse a levantar uma torre, um edifício, as pessoas estão olhando. Se ele não terminasse, ele seria humilhado. Seria humilhado publicamente. Que isso? Você começa uma obra e não termina, coisa ridícula. Você não planejou, você não fez a conta. Que isso? O que aconteceu? Hoje, para nós, né, na nossa situação, não deu dinheiro, é a coisa mais comum. Mas naquela época, não podia. Por que Jesus está utilizando esse exemplo? Que ele está querendo dizer, se vai começar a andar comigo, tem que saber do que tu precisa. Porque se ficar no meio do caminho, vai ser humilhado. O homem que tenta construir a torre não é humilhado? Então, você crente, que começa a seguir no caminho do céu e se desvia, é uma humilhação. É uma humilhação. E depois ele vai além. E um rei? O rei resolve sair em guerra com outro rei. Só que ele só tem 10 mil, o outro tem 20 mil. E aí? Aí o rei fala, não, vou fazer um acordo de paz, vou fazer não sei o que. Ou seja, está se humilhando. Então o que Jesus está dizendo? Se você quer me seguir, você tem que saber exatamente o que é necessário para me seguir. Não pode iniciar vou seguir Jesus, vou construir uma torre, vou sair em guerra. Chega no meio do caminho e não deu, estou fora. Humilhação. Não pode ser assim. Não pode ser por emoção, não pode ser por oba-oba. Tem que ser um chamado real. Vou iniciar essa obra e vou continuar com ela. Vou nessa guerra e vou me manter firme. E aí Jesus vai continuar. O sal que perde o sabor não serve para nada. O que é o sal que perde o sabor? É o crente que perde a sua fé. Não serve para nada.
serve para nada. Um edifício que não terminou de construir, não serve para nada. Um rei guerreiro que não consegue enfrentar uma guerra, não serve para nada. O sal sem sabor não serve para nada. E o crente que abandona Jesus por medo das adversidades, por influência da família, por influência de amigos, esse crente serve para quê? Para nada. Para onde ele vai? Para o lixo. Para o lixo. Quem vai humilhar o crente que não serve para nada? São os homens? É o mundo? Muitas das vezes sim. O mundo humilha. Mas às vezes não. Às vezes aquele que se desviou vai viver muito feliz com o mundo. Sabe o que vai ser humilhante? Humilhante mesmo? É aquele que um dia achou conhecer o Senhor, chegar na presença dele e ouvir: não te conheço, vai embora. Vai embora, eu não te conheço. Você não tem lugar aqui, vai embora. Já imaginou? Alguém comentar de boca contigo: ó, vamos lá, vou fazer uma festa lá em casa, vamos lá. E aí você perde a amizade com essa pessoa, fica anos sem ver, mas aí você lembra: naquele dia ele vai fazer uma festa, vou lá. Se arruma todo, vai feliz para a festa, chega na hora do dono da casa, na frente de todo mundo: eu te conheço? O que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar, vai embora. Vai embora, aqui você não vai entrar. Humilhante, não é? Deus vai fazer isso com muitos crentes. Muitos vão chegar na presença do Senhor, e Jesus mesmo já disse, né? Em teu nome profetizei, em teu nome expeli demônios, em teu nome fiz maravilhas. Mas o dono da casa vai dizer: não vos conheço, não vos convidei, vocês não têm lugar aqui, vocês vão para o lixo. Lucas não alivia nessa narrativa de forma alguma. Lucas não coloca assim, né, Jesus dizendo: olha, vão sofrer um pouquinho, mas depois vai dar tudo certo. Não, Lucas escreve exatamente aquilo que Jesus queria dizer, porque é esse o caminho do crente. O crente não pode viver iludido. Não podemos viver uma vida de ilusão. Quem é que começa a construir uma casa sem ter dinheiro para fazer nada? É alguém que está iludido. Está vivendo um mundo de fantasia. O mundo real é o quê? Você tem que sentar, você tem que planejar, você tem que ver se cabe no teu orçamento. Qual é o mundo real da fé cristã? É carregar a cruz e não olhar para trás. E se preciso for, enfrentar os de casa. E se preciso for, enfrentar os imperadores. E se preciso for, enfrentar os fariseus. E quem tiver que for, para não sair do caminho para qual Cristo nos chamou. Por quê? Qual é a recompensa? A recompensa é um grande banquete que está no céu. Lucas vai costurando isso tudo, porque ele está mostrando o quê? Deus nos convidou para um banquete, correto? E é a maior maravilha do mundo ser convidado para esse banquete. Mas até eu chegar no banquete, eu vou sofrer. Então, até eu chegar no lugar dessa festa, vai ter engarrafamento, vai ter chuva, vai ter tempestade, vai ter assalto, vai ter violência. Eu vou passar por ruas escuras, eu vou enfrentar o que tiver que for. Mas Lucas está dizendo: continuem até chegar no banquete. Continuem até chegar no banquete. E é para isso que Cristo está apontando desde o início. Aonde está a nossa visão? Nós queremos ser exaltados pelos homens? Se nós queremos ser exaltados pelos homens, é fácil. Basta darmos festa, né? Hoje eu vou pagar. Pessoal, vamos lá, que hoje na cantina é tudo por minha conta. Vamos. Vou fazer uma festa aqui em casa, vem todo mundo. Será aplaudido pelos homens. Lindo. Mas se quer ir no banquete do rei, tem que carregar a cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe crente sem sofrimento. O sofrimento é o caminho do cristão. Lucas sabia disso. Jesus sabia disso. Os apóstolos sabiam disso. Os crentes daquela época sabiam disso. E nós que estamos lendo aqui precisamos saber disso também. Lucas escreve tudo isso para nos desanimar?
De forma alguma. Porque ele destaca e deixa bem claro o que Jesus disse, que o banquete recompensará tudo o que sofremos aqui. Então, qual é a minha esperança? A minha esperança é saber que eu vou sofrer e padecer aqui nesse mundo? Não. A minha esperança é saber, como é dito em Apocalipse, que Deus enxugará dos nossos olhos cada lágrima. Não haverão mais doenças, não haverá mais dor, não haverá mais pecado. Tudo se fará novo. E eu verei o Alfa e o Ômega face a face. Então, o meu olhar não tem que estar no sofrimento dessa terra. Eu preciso estar preparado para o sofrimento dessa terra. Mas olhando o quê? Olhando o convite que o Deus me fez. Porque através de Cristo, Ele me chamou para o glorioso banquete nos céus. E eu não quero perder esse banquete. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Não porque eu tenho forças para chegar, mas porque o Espírito Santo vai me conduzir até o caminho. Glórias sejam dadas a Deus hoje e eternamente. Que possamos nós, como crentes, cristãos verdadeiros, se verdadeiramente ouvimos o chamado de Deus, e esse chamado despertou em nós um desejo e uma necessidade de estarmos com Deus, vamos nos manter firmes, mesmo no meio das lutas e das batalhas, pois o banquete vai compensar todo o nosso sofrimento presente. Santo Deus, amado Pai, fortalece-nos, Senhor, fortalece-nos. Não queremos ser como aqueles homens, ó Pai, hipócritas, que queriam a todo custo ser aplaudidos pelos homens, Senhor, não. Queremos, ó Pai, ser chamados para o Teu banquete, Senhor. E nós sabemos, ó Deus, sabemos que não somos dignos de estar nesse banquete, nós sabemos disso. Nós sabemos que nós somos cegos, coxos, ó Deus, leprosos. Nós não merecemos estar na Tua presença. Mas mesmo assim Tu nos chamou, Tu nos amou, Senhor, e nós louvamos e engrandecemos o Teu nome por isso, porque se dependesse de nós, nós rejeitaríamos também esse chamado, assim como os judeus rejeitaram. Mas o Senhor nos chamou de uma forma eficaz, forte, viva, real, verdadeira, de maneira que o Teu chamado despertou em nós um desejo da qual nós não conseguimos explicar. Só sabemos que precisamos de Ti e não podemos nos desviar da Tua presença, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos fortaleça a enfrentar as batalhas que teremos dentro do nosso próprio lar. Nos fortaleça a enfrentar as batalhas, ó Deus da vida, a carregar a cruz, Senhor, com total convicção que no Teu grande banquete nós seremos recompensados. Vai valer a pena, porque o Senhor é bom. Eu quero estar no Teu banquete, Senhor. Eu quero estar na Tua festa. Ainda que fosse para sentar lá no fundo, eu quero estar na Tua festa, Senhor. Ó Deus, que venhamos, ó Pai, a cada vez mais sermos humildes, ó Deus, nesse mundo, para que no dia de honra Tu nos chame para estar no lugar de destaque na Tua presença, Senhor. Trabalha em nosso meio, trabalha em nosso coração, fortaleça-nos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé. Dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessitamos cada dia mais e mais de Ti, Senhor. Mais e mais de Ti. Ó Senhor Deus, nós Te agradecemos, ó Pai, por esse culto. Nós Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos na Tua presença.
Nós te agradecemos por esse chamado, Senhor. Fomos convidados a estar no teu banquete. Aleluia! Que honra, Senhor, que honra! Somos ricos, ó Pai, pois estamos num banquete de um rei. Senhor, que estar na tua presença seja o nosso foco. Que estar, ó Pai, à tua mesa seja, Senhor, o nosso motivo real, Senhor, de vivermos. Que possamos enfrentar tudo nesse mundo, tudo, para estarmos na tua presença. Tira de nós toda soberba, tira de nós todo orgulho, tira de nós toda prepotência e nos faça reconhecer que nós somos coxos, fracos e mancos, mas que pelo teu amor fomos chamados ao reino maravilhoso de Deus. Graças te damos por esse amor, graças te damos pela tua salvação. Leva-nos em paz para a nossa casa, livra-nos de todo o mal. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. E que toda a igreja diga: vamos dar uma salva de palmas ao nosso Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, hoje e eternamente. Fique na graça e na paz do Senhor. Deus te abençoe abundantemente.